Coaching da Criatividade, episódio 21. Como ser criativo tendo que lidar com uma agenda cheia de compromissos? Bom, eu tenho uma estratégia para isso que eu venho usando e que me ajudou muito. Essa estratégia eu dei um nome de Pedras Grandes, que é uma estratégia em que eu gerencio o uso do meu tempo. Como eu uso o meu tempo? Eu não gerencio o tempo porque o tempo ninguém controla e ninguém gerencia. Mas eu posso gerenciar sim como eu uso o meu tempo. Então, essa estratégia das pedras grandes você pode conhecer participando das nossas atividades, dos nossos programas. Mas eu vou te contar um pouquinho dela. Trata-se da gente escolher quais são as atividades que fazem muito sentido fazer. As atividades que são importantes, que me deixam felizes, que eu posso chamar de pedras grandes. Eu pego essas atividades e eu marco elas num calendário. E depois eu agendo outras coisas. Mas eu primeiro pego um calendário qualquer, pode ser um calendário que a gente baixa da internet, imprimo 3 meses e marco as atividades que eu chamo de pedras grandes, que são as que de alguma maneira vão contribuir para o meu processo de felicidade, de estar completo, de estar vivendo em abundância. Então, é isso que eu faço. Normalmente isso me ajuda muito para que eu possa continuar sendo criativo. Então, dentro dessas pedras grandes, tem uma atividade que eu considero, que é o momento do pensar. Um momento do pensar descompromissado. Então, eu tenho lá uma determinada hora em um determinado dia que eu uso para criar coisas novas ou para pensar o meu negócio em algum momento. Na verdade, eu tenho as duas coisas. Eu tenho o momento do criar, em que eu fico no meu estúdio analógico, que vocês já ouviram falar, e que eu tenho o meu estúdio digital e o meu estúdio analógico. E no meu estúdio analógico eu fico rabiscando algumas coisas ali por 15, 30 minutos, no máximo, não muito tempo. Normalmente, como gosto muito de criar e estou sempre buscando algo novo, eu me permito fazer isso num dia de relaxamento. Pode ser no momento que a família está dormindo e em que eu ainda não estou sendo solicitado para as atividades de casa, para estar junto com os meus queridos. E aí eu vou lá e fico alguns minutinhos viajando na maionese e criando coisas. Essa é uma das maneiras que eu uso. Mas eu tenho também um dia na semana em que eu uso, e isso, quem trouxe essa pergunta foi o Dr. Diogo Goreaeb, clínico veterinário, né? Aliás, ele é muito mais do que isso, ele tem várias especialidades, eu não me lembro todas. Ele é um dos sócios da SESVET, e é uma clínica maravilhosa. Se vocês não conhecem, tem inclusive planos de saúde animal, uma série de coisas que ele vai criando, que ele desenvolveu no seu processo criativo ao longo do caminho. E ele trouxe essa pergunta, e essa pergunta é realmente muito pertinente para aquelas pessoas que são especialistas, que o seu negócio está dando certo, que as coisas estão funcionando e que o tempo acaba roubando a criatividade, de alguma maneira. Então, ele já faz isso de alguma maneira, assim como eu também já faço, de ter um dia do planejar. Às vezes, na nossa equipe, a gente não consegue ter alguém para fazer esse planejar junto. É maravilhoso quando a gente tem uma equipe para pensar no negócio, mas nem sempre a gente tem essa oportunidade. Eu, por exemplo, tenho 2 sócios, tenho uma sócia que está mais próxima de mim, que é a Luana, só que nesse momento ela não está tão próxima, ou seja, não tenho a possibilidade da rotina desse planejamento junto com ela. Então, com o Dr. Diogo, por exemplo, eu dividi essa estratégia que eu venho usando de fazer uma reunião comigo mesmo.
Então eu me reúno comigo mesmo, aí eu olho o meu modelo de negócios, né, o meu Canvas, eu penso sobre o meu negócio e nesse momento sempre aparecem situações de criatividade. Eu sempre crio alguma coisa nesses momentos de planejamento, ou pelo menos mudo, inovo, troco a posição de algumas situações, dos processos, quando que eles acontecem para que eles se tornem mais efetivos. Entendo melhor o meu cliente, descubro algo que ele ainda não está sendo atendido. Então, isso funciona para mim. Uma outra coisa que faz parte do meu processo criativo e que me ajuda nessa história de não deixar o tempo me roubar, eu já conversei com vocês sobre o Dia Maravilhoso, acho que foi numa live, eu tenho um texto também na página da EMEC, vocês olhem lá na parte do blog, dos textos, que é falando sobre o Dia Maravilhoso. O Dia Maravilhoso são um conjunto de tarefas que eu sei que se eu fizer, o meu dia se torna maravilhoso. Ele funciona muito bem. E aí, como eu me comprometi com que os meus dias todos se tornem dias maravilhosos, então eu criei aqui uma maneira de ticar o que eu estou fazendo. Então, eu, às vezes, não faço alguma coisa do dia maravilhoso. E aí esse dia não é tão maravilhoso assim. Então o que eu fiz? Eu vou ticando, eu tenho aqui uma agenda em que eu tenho lá, a partir de uma determinada data, quantas vezes eu fiz aquelas atividades no meu dia maravilhoso. No meu caso, eu escolhi 10 atividades. E entre elas tem o meu Tai Chi Chuan na parte da manhã, tem um momento de meditação. Esse momento de meditação, às vezes, eu adapto. E esse momento do Tai Chi Chuan, o momento da meditação, como eu faço rotineiramente, todos os dias, e pense comigo, às vezes o meu dia está muito cheio, e tem compromissos que eu preciso sair de casa. Agora, com a pandemia, a gente não está saindo de casa, mas há um tempo atrás tem compromissos que eu precisava sair de casa às 4h20 da madrugada, para chegar num determinado lugar. Então, como que eu faço? Eu acordo ainda mais cedo e faço algumas coisas antes do meu dia começar. Algumas são depois, quando o dia está quase terminando. Mas eu adapto ao meu dia, eu encontro o tempo e não deixo de fazer aquela atividade para que o meu dia seja maravilhoso. E aí, por que eu estou falando de dia maravilhoso se a pergunta não é essa? A pergunta é como ser criativo tendo que lidar com a agenda cheia de compromissos. É porque entre essas atividades que eu escolhi para o meu dia maravilhoso, por exemplo, o Tai Chi Chuan, por exemplo, a meditação, elas me ajudam muito, porque após a meditação eu descanso uns minutinhos, porque a meditação cansa, viu? Embora seja a mente vazia, na maioria das vezes o estilo de meditação que eu faço, mas cansa. E aí eu descanso um pouquinho. Nesse momento do descansar, as ideias surgem, e aí eu estou sempre com o meu caderninho de ideias do lado, e eu anoto todas as ideias que surgiram. Então, esse é um processo que também me ajuda com a questão da criatividade. E repara, aquele tempo já fazia parte do meu plano. Então, e como ele faz parte do meu dia maravilhoso, ele é uma pedra grande para mim. Então, eu não me corrompo em não fazer, porque eu sei que eu vou estar sendo o maior prejudicado. Então, a agenda cheia de compromisso, ela não vai me permitir deixar de fazer aquelas coisas que são efetivamente importantes para mim, porque eu criei uma estratégia para que isso não aconteça. Vocês perceberam? Essa é a maneira que eu lido. E a minha agenda, apesar de cada vez mais cheia de compromissos, vocês sabem, uma semana tem aproximadamente 40 horas. Se eu trabalho com programas de coach e as sessões, elas funcionam com cerca de 50 minutos a 1 hora, a sessão presente que alguns já fizeram dura um pouco mais, 1h30 minutos. Como que eu faço caber, por exemplo, e eu faço isso, eu já tive isso e tenho isso em alguns momentos, 40 horas trabalhadas.
e ainda criar coisas novas, e ainda desenvolver formações, lives, episódios de podcasts, cuidar da minha família, manter a minha família feliz de alguma forma, fazer parte da felicidade deles. Como que eu junto tudo isso? Se eu organizo o meu tempo, eu consigo manter várias coisas, inclusive os meus processos de criatividade. Bom, essa resposta pode não fazer sentido para você, mas faz sentido para mim. Que tal você tentar responder do seu jeito? Pode usar alguma dessas coisas que a gente falou, mas responda do seu jeito, responda isso para você todos os dias, de alguma maneira. Como ser criativo, tendo que lidar com uma agenda cheia de compromissos. Eu sou Márcio Serbella, coach para empresários, coaching fora do normal.